Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa, responsável por eventos no Reactor São Paulo. Antes de começar, pedimos que leiam o nosso código de conduta. Resumidamente, pedimos a todos que sejam amigáveis e respeitosos. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Lembrando a vocês que essa sessão ficará gravada e estará disponível no YouTube em 48 horas. Usem o chat para compartilhar suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas, que temos uma equipe aí para tirar as dúvidas de vocês no chat. Hoje vamos para mais uma sessão delas na IA, com a sua oitava edição aqui em 2025. E antes da gente começar a aula de hoje, alguns recados para passar para vocês. Lembrando que ao final de cada uma das aulas, temos um quiz na plataforma, o link já vai chegar para vocês no chat, vai ficar no comentário fixado. Qualquer problema com a plataforma, também vamos enviar o e-mail de suporte da plataforma. E, ao final do programa, será realizada uma avaliação com todas as participantes e as 100 alunas que mais se destacarem no curso, considerando todos os requisitos que são necessários, serão premiadas com 50 vouchers para a certificação de AI Fundamentals, que é o exame AI 900, e a outra metade, os outros 50, são para o curso Elas na IA Avançado, que vai ter início em agosto. Ele será coletado o interesse de cada aluna também, e se a mesma já tem a certificação AI 900 para que seja feita a distribuição dos prêmios, tá bom? Sobre os critérios e mais informações na plataforma, quando vocês entram nela, é no maismulheres.tech, vocês verão ali as opções para fazer essa inscrição e lá mesmo vocês verão esses critérios, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem entrar em contato com a gente, que tiramos todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos partir então para a nossa quinta aula, hoje aqui com a Brenda. Vamos conhecer um pouquinho mais de inteligência artificial. Então, para a gente começar essa aula de hoje, vou convidar aqui a Brenda para você. Boa noite, meninas, tudo bem? Fico muito contente, obrigada pela presença, né, de todas. E vamos aqui para a quinta aula do programa, Informação de Documentos e Mineração de Conhecimento. Vou começar me apresentando um pouquinho, né, meu nome é Brenda, eu trabalho aqui na Microsoft como consultora de Data AI, então a gente atua nos clientes, desenvolvendo as soluções, as mais diversas plataformas de Data AI que a gente tem aqui na Azure, né, e aqui está o meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem se conectar, podem ficar à vontade para pedir dicas, ou se ficarem com alguma dúvida, podem se sentir à vontade para entrar em contato. Então, hoje, basicamente, na nossa apresentação, a gente vai ver aqui 2 tópicos, tá? E cada um a gente vai ter uma demozinha. O primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho de IA, do Azure, para informações de documentos. E no segundo tópico, a gente vai falar de fundamentos de mineração de conhecimento e o Azure AI Search, né, que é a ferramenta da Azure que a gente usa para esse caso, né, de mineração de conhecimento. Começando aqui com a IA do Azure para informação de documentos. Basicamente, o problema que a gente quer resolver aqui é para os casos de a gente ter documentos, como, por exemplo, você tem um documento, mas você escaneou. Então, ele está em formato de foto, né? Você não tem um texto para copiar e colar. Como é que a gente extrai informações, né, desse documento? Uma nota fiscal, você precisa digitalizar, tirar informações, tirar insights das notas fiscais. Como é que você pode fazer para retirar isso? Então, a gente vai resolver isso usando IA, sem ter que pegar a nota e digitar letra por letra tudo que está escrito. Então, é esse problema que a gente quer resolver aqui, tá? Basicamente, a gente tem a ferramenta, né, que é o IA para informação de documentos, ou em inglês é chamado de Azure AI Document Intelligence. É importante também a gente ver em inglês e em português, que às vezes a gente vê num lugar, a gente não associa os nomes, né? Então, é só para a gente ter isso em mente. E dentro dessa ferramenta, do Azure AI Document Intelligence, a gente tem 3 tipos de modelos que a gente pode usar para poder fazer essa extração de informações de documentos. Então, a gente pode ser de PDF, foto, ou até um Word, um Excel, né? Então, a gente pode ir nos mais variados tipos de documentos. Primeiro, a gente tem o modelo de análise de documento. Então, basicamente, você põe qualquer documento que você tiver lá. E como, por exemplo, aqui no
no slide tem uma fotinho de um documento que parece um artigo, né? Então, aí a IA ela vai retornar para a gente o que tem de informação. Então, aqui, no primeiro parágrafo, aí ele extraiu todo o texto, né, e trouxe. Aí ele traz em um formato e devolve em um formato JSON. Se a gente quiser copiar ou salvar em outro arquivo, né, para mandar para outro serviço, né, ou armazenar em outro lugar. Então, basicamente, esse modelo de análise de documentos, ele retorna representações de dados estruturados, né? Aí a gente vai para o segundo modelo que a gente tem, dentro do IA para informações de documentos, que são os modelos pré-definidos. Basicamente, a gente vai ter uma série de modelos que já foram treinados dentro da Azure, né, para reconhecer documentos específicos, como, por exemplo, a identidade, né, uma fatura, recibos, um extrato bancário. Então, você escolhe esse modelo pré-definido, que já foi treinado, né, e coloca o seu documento lá para extrair. Então, aqui é um recibo, né, essa imagenzinha aqui. Então, aqui a gente tem o nome da marca, né, aqui o contoso, o total, né, que a gente tem nesse recibo, ó, também aqui. Então, ele extrai todas as informações. E aqui, no caso, é no formato de uma foto, né? Então, a gente consegue extrair tudo isso. E, por fim, o terceiro modelo que a gente tem são os modelos personalizados. Então, são os modelos que não necessariamente você tem um modelo pré-definido pronto, talvez seja um formato muito específico, como, por exemplo, eu tenho aqui um documento que eu usei no trabalho que tem uma estrutura com marca d'água muito específica, que eu tenho que pôr coisas muito específicas que eu salvou de um formato que eu não consigo copiar e colar e eu preciso extrair as informações, né? Então, você pode usar esses modelos personalizados e, para isso, você precisa ter pelo menos 5 dados de exemplo. Então, você precisa pelo menos de 5 documentos nesse formato que você quer extrair os dados e ele já treina com esses poucos exemplos, né? Aí ele pode identificar os campos de interesse, né, da sua organização, ou que você pretende tirar de insight, né? Por exemplo, o que eu quero tirar só está nesse trechinho aqui do meio. Então, você já indica isso na ferramenta. Aí aqui a gente vê também que no serviço, né, de informação de documentos, a gente pode extrair, né, as informações, só que a gente não só extrai, tipo, não é só esse o valor da ferramenta. Além de extrair, a gente também tem dentro da ferramenta ou do serviço um reconhecimento semântico dos campos de documentos. Então, a gente vai saber, por exemplo, ele reconhece que a semântica aqui é de uma data, a semântica aqui é de hora, ou de localização, né? Isso aqui é um endereço. Então, ele não só extrai, como ele também faz esse reconhecimento semântico, o que é muito útil para muitos casos que a gente tem um monte de dados e a gente não quer só extrair, a gente já quer classificar, a gente já quer tirar coisas específicas, né? Então, isso daqui é muito legal da ferramenta. Então, essa parte aqui é a mais curtinha, né? Então, vamos partir para a demo, para mostrar para vocês como que a gente pode usar, né, esse serviço. Aqui também no slide, eu deixei o link do tutorial para fazer esse exercício. Então, se vocês quiserem fazer em casa para praticar, também é super válido, tá? Deixa eu vir aqui para a demonstração. Basicamente, né, tem que criar uma instância aqui do Azure AI Foundry, né, no portal da Azure. E depois de criado o projeto, vocês têm que vir aqui na parte de AI Service e entrar aqui na parte de Vision e Document. Aí aqui a gente vai fazer uma demo dos modelos pré-treinados. Então, como vocês podem ver aqui, ixi, só não está rolando a tela aqui para mim, mas tem vários modelos pré-construídos, né? Aqui, então, de notas fiscais, de recibos, de documentos de identidade, né? De também plano de saúde, plano de saúde. Então, a gente tem inúmeros modelos pré-prontos que depois vocês podem explorar, né? Também já pensar, tipo, nossa, eu poderia
usar tal tipo de documento para criar, tirar tais insights. Então, é bom sempre dar uma olhadinha para a gente ver todas as opções que a gente tem. Aqui, a gente vai usar um de recibos, né? Então, aqui, deixa eu só puxar para cá. Aqui já tem pronto uma imagem de um recibo. Então, é uma foto com um recibo, né? E a gente vai jogar lá para ver o que ele traz para a gente. Então, a gente vem aqui em Browse for Files. Demo. Aí a gente vem aqui nesse arquivo, né, que a gente pré-selecionou. Ele já aparece aqui. Aí a gente clica aqui em Run Analysis. Aí ele já extrai as informações para a gente. Então, ele já identificou aqui que USA não é só assim, uma palavra, ele está relacionado a uma região do país, né? Então, é um país. Aí aqui ele está com o address, né, ou com o endereço de quem vendeu, né? Então, aqui do fornecedor, então ele já tirou aqui o número da casa, o nome da rua e o endereço inteiro, né? Aí aqui também o nome do fornecedor, também o telefone do fornecedor, também o subtotal, o total, né? As taxas, e também a data de transação, o horário. Então, ele conseguiu extrair tudo isso aqui do nosso documento que a gente mandou. Então, essa ferramenta aqui é super bacana, porque tem muitos modelos prontos que a gente só basta chamar e usar, que já vai estar tudo certinho. Deixa eu vir aqui para voltar aqui para a apresentação. Espera. Um segundinho, meninas, que foi. Só para ajustar aqui a outra tela. Vamos agora para a segunda parte da nossa sessão, que é o fundamento de mineração de conhecimento e o Azure AI Search, né? Basicamente, né, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, temos várias imagens, né, de vários textos. A gente tem, por exemplo, quando eu vou fazer anotação, eu puxo um Word, né, eu abro um documento novo do Word e vou escrevendo, não sei, se eu estou numa reunião, vou escrevendo anotações da reunião, ou se eu tenho que lembrar de alguma coisa para fazer alguma tarefa técnica, eu vou escrevendo. Aí eu salvo esse documento e fecho. Aí eu salvo como notes dia tal, né, tipo, dia 4 de junho, né, que é o dia de hoje. E, por exemplo, se eu precisar, eu preciso da anotação, só que não do dia, eu preciso de uma anotação que eu falava sobre os serviços de IA cognitiva do Azure, né? Onde que eu pus? Aí eu teria que procurar cada documento do Word, né? Porque eu não lembro o dia, então eu vou ter que procurar cada documento do Word para ver onde que tá. Se eu só colocar serviços de IA do Azure, não vai me trazer o arquivo certo, né? Porque a gente não tem esse serviço de busca aqui no nosso próprio Windows, né? Então, então é uma coisa que a gente não consegue buscar, né? E o problema que a mineração de conhecimento tenta tratar é justamente esse, da gente fazer pesquisas mais eficazes, né? Que não necessariamente só jogar uma chave-valor em pesquisas comuns, a gente vai ter a resposta que a gente quer, a gente vai ter o arquivo que a gente procura, né? Então, para isso, a gente tem que fazer a mineração de conhecimento. Então, vamos entrar aqui na mineração de documento, né? Basicamente, né, vários documentos de uma empresa, né? A gente tem PDF, a gente tem escrita à mão, a gente tem foto, PowerPoint, Excel, Word, né? A gente tem vários tipos de formatos, né? E para você localizar eles, se você for fazer manualmente, é um processo demorado e trabalhoso, né? Então, a mineração de conhecimento, ela busca melhorar essa busca, né?
para poder tirar insights em escala, pegar vários documentos e poder achar através de palavras-chave, né? Em escala. E para isso, a gente vai usar o serviço do Azure AI Search, né? Que é a plataforma de mineração de conhecimento de IA do Azure, né? Deixa eu só... Aí, o que é o AI Search? Basicamente, né, como que a gente vai usar ele? A gente primeiro vai ter as nossas fontes de dados, né, que podem ser containers de armazenamento de blobs do Azure, bancos de dados SQL do Azure, documentos no Cosmos DB, Azure Data Lake Storage Gen 2, armazenamento de tabelas do Azure. Pode ser, a gente tem aqui N conectores, né, para ingerir os dados. Aí, esses dados, eles vão entrar dentro do AI Search, né? E para a gente poder fazer um enriquecimento, né, desses dados. Então, a gente vai poder passar esses dados para o AI Search, aí, com a ajuda da IA, né, a gente vai poder rodar extrações de informações e padrões para poder indexar esses dados, né? Com esses dados indexados, a gente pode procurar palavras-chave, né? Como a gente extraiu as informações dos documentos, a gente vai achar esse documento. Então, essa indexação, ela torna o conteúdo pesquisável. Então, voltando naquele exemplo que eu dei quando a gente entrou nesse módulo. Se eu tô lá, eu quero procurar nas minhas anotações um tópico tal. Já que a gente extraiu as informações dos documentos e padrões e indexou, então a gente consegue extrair e tornar pesquisável. Então, se eu jogar serviços de IA do Azure, ele já vai achar uma série de documentos que eu mencionei, esse conteúdo, né? Então, a gente consegue minerar o conhecimento através do conteúdo pesquisável dos documentos, né? E com isso, a gente vai poder explorar, né? O usuário vai poder fazer pesquisas executadas em índices, e vai ter esses resultados em aplicativos e visualização de dados. Aqui eu trouxe alguns elementos de uma solução de pesquisa, tá? Então, o que a gente vai ter quando a gente for usar mineração de conhecimento, o Azure AI Search, né? A gente primeiro tem as fontes de dados, né? Que são os artefatos de dados que a gente quer pesquisar. O formato de dados compatível com o AI Search. Gente, deixa eu só tirar aqui um segundo. Não, acho que eu vou... do AI Search é o JSON. Então, qualquer que seja a fonte de dados, né, se você puder fornecer um documento JSON, o mecanismo de pesquisa poderá indexá-lo. Então, se, por exemplo, a gente tem um documento no Word, a gente fez a extração usando o Document Intelligence, né, que a gente viu no módulo passado, e gerar um JSON, a gente pode também trazer como um formato compatível, né, para o Azure AI Search. Aí a gente também tem o conceito de indexador, né? O indexador, basicamente, ele é o processo que automatiza a injeção de dados, né? Incluindo a serialização de JSON, né? Então, ele faz a serialização de JSON dos dados de origem, ele conecta uma fonte de dados, né? E serializa os dados para enviar para o mecanismo de pesquisa, né? Para fazer a indexação. Então, o indexador, ele é todo esse processo, né? Aí a gente também tem aqui o conceito de enriquecimento de dados, né? Que com os serviços cognitivos a gente pode enriquecer os dados e gerar novos campos de reconhecimento de dados, tradução, texto, etc. Então, a gente pode, na fonte de dados, eu vou subir imagens, né? Aí a gente pode fazer, dentro do enriquecimento de dados, para extrair, né, os dados dessa imagem e gerar novos campos, como assim, eu quero campos de localização dessas imagens que eu mandei, das imagens de recibos que eu mandei. Então, a gente pode fazer N tipos de enriquecimento dos dados, né? Quando a gente estiver fazendo todo esse trabalho de fazer mineração de dados. A gente também tem aqui o conceito de repositório de conhecimento, né? Ou em inglês, Knowledge Store, em que basicamente o conteúdo enriquecido que a gente fez aqui nessa parte anterior, ele pode ser enviado e armazenado num repositório de conhecimento,
né? E ela pode armazenar em tabelas e blobs, né, no serviço de armazenamento do Azure, para poder fazer análises independentes ou fazer um processamento posterior, fazendo buscas posteriores, do que já foi enriquecido. Aqui trazendo só mais 2 conceitos, né, que vão ser importantes aqui. Aqui o primeiro é o conjunto de habilidades, ou chamado de skill set em inglês, né? E basicamente a finalidade do skill set é aplicar uma sequência de habilidades de IA dentro do processo de enriquecimento de dados. Então, dentro desse processo de enriquecimento de dados, a gente tem o conjunto de habilidades, né? Que o conjunto de habilidades, ele vai aplicar uma sequência de habilidades de IA. E quando ele fala habilidades de IA, são os serviços da Azure que a gente pode aplicar, como divisão, linguagem, como que a gente viu do Document Intelligence, né? Que faz extração. Então, tem também o de visão, né? De linguagem para poder fazer tradução. Então, tudo isso para poder enriquecer os dados, né, para melhorar ainda mais o processo de indexação, de busca. E um conjunto de habilidades é uma matriz de uma ou mais habilidades que executam um enriquecimento, como traduzir um texto ou OCR em um arquivo de imagem, né? E aqui, por último, a gente tem o conceito de índice, que é um container de documentos JSON pesquisáveis, né? Então, conceitualmente, a gente o índice ele é como se fosse uma tabela, né? E cada linha da tabela representa um documento, e as colunas são equivalentes aos campos do documento. Aí, para cada campo do documento, o índice armazena nome, tipo do dado, comportamentos aceitos, se, por exemplo, ele é pesquisável, se ele pode ser classificado ou não. Então, e é o índice que dá esse poder da pesquisa mais eficiente, né? Para poder trazer insights, para pesquisar dentro do conteúdo. Então, o índice que ele é o grande responsável por isso. Aí aqui tem um workflowzinho, né, de como que funciona uma solução, né, de pesquisa. Aí a gente começa aqui no 1, com a fonte de dados, né, de documentos. Aí 2, a gente tem a automatização da movimentação de dados com o indexador, né? Então, o que a gente falou lá, que o indexador ele é o responsável, né, por conectar a fonte de dados, né, até o AI Search, fazer todo esse processo. Aí aqui no 3, a gente tem a quebra de documento. O indexador abre os arquivos de conteúdo e ele extrai o conteúdo deles. Então, aqui dentro da parte do indexador, ele extrai o conteúdo. E aqui no 4 tem um enriquecimento, né? Então, o indexador move os dados por meio de enriquecimento de IA, adicionando habilidades. Então, quando ele fala adicionando habilidades, né, o skill set, a gente está colocando OCR, a gente está colocando, por exemplo, um tradutor, aqui está em inglês, a gente quer pesquisar em português, então a gente também coloca o skill set de tradução, né? Então, são todas as habilidades que a gente tem dentro da Azure. E o conteúdo enriquecido com IA pode ser enviado para um repositório de conhecimento, né? Que é esse daqui, ó. Que é aquele repositório de conhecimento, Knowledge Store, que a gente viu aqui atrás. Aí, o 5, a gente tem que efetuar o push para indexar os dados de JSON serializados para preencher o índice de pesquisa. E 6, o resultado é o índice de pesquisa preenchido, que pode ser explorado por meio de consultas. Então, aqui, vamos para mais uma demo de como fazer isso, como indexar, né? Deixar um pouquinho mais concreto todos esses conceitos, né? Basicamente, né, eu vou começar aqui, eu provisionei já os recursos para não demorar tanto, então eu provisionei aqui um recurso de armazenamento, né, uma história de account, e aqui um Azure AI Search, né, então aqui está aqui como Search Service. Vou começar aqui pela nossa história de account, para fazer o upload dos arquivos que a gente quer analisar. Ó, aqui os reviews. Então, basicamente, vou abrir aqui para vocês verem como que a gente vai colocar. Então, aqui
reviews, ó, tem avaliações. Ah, eu amei os cafés aqui e a minha parte favorita é a arte local, né, que vocês vendem. Então, tem vários reviews, feedbacks, né, do local, com a data, com a localização, né, e aqui tem imagens. Então, são esses documentos que a gente vai colocar no AI Search para fazer a mineração de conhecimento. Então, vamos entrar aqui no serviço de armazenamento, né? Vamos criar um container. O container, vamos dar o nome de Coffee Reviews, porque são reviews de um café, né? Advanced, não, criar. A gente criou aqui o container. Aí vamos fazer o upload das nossas reviews. Ó, a gente já fez o upload de tudo, tá? Agora vamos começar a fazer a nossa indexação. Então, a gente já tem a nossa fonte de dados, que é um serviço de armazenamento da Azure, e vamos partir para a indexação. Então, a gente vai entrar aqui no serviço de busca, né, nos AI Search, e a gente vai começar com esse import data, importar dados. Então, a gente vai começar fazendo a importação dos dados, né? Data source. A gente usou um Azure Blob Storage. Vamos colocar o name, o nome do Blob Storage de café, dados dos clientes do café, né? Coffee Customer Data. Vamos deixar aqui data, essa opção, né? De dados para extrair conteúdo e o metadado, né? Vamos deixar aqui também a opção padrão, aqui, não vamos mexer, aqui é a minha subscrição. Aqui na Connection String, a gente vai selecionar, então essa daqui é a conta que eu dei upload nos dados de review. Então, a gente vai escolher também aqui o container que a gente criou. Aí, vamos escolher aqui um container name, já tá aqui. Aí, vamos colocar uma descrição. Vou só pegar aqui uma que já está pronta, que são as reviews para os cafés. Vou no Next. Só um minutinho enquanto ele vai. Ó, aqui ele já identificou, né? Um esquema, né? Ou uma estrutura, né? Dos indexes para fazer a indexação. Aí aqui a gente vai adicionar esses cognitive skills, né? Essas habilidades cognitivas que foram que a gente viu lá como skill set, né? Então, a gente vai colocar esse aqui é adicionar AI Service. Então, aqui eu já tinha provisionado também uma instância de AI Service na mesma localização aqui, ó. Que é esse que a gente vai selecionar. Então, ó, aqui mesmo, ó, AI Service Demo Brenda, AI Service Demo Brenda 001. Aí a gente escolhe ele e a gente vai adicionar enriquecimentos aqui embaixo. Então, a gente tem aqui o skill set name, aí é aquilo que a gente falou de skill set, né? Então, vamos trocar só o nome para ficar mais representativo. Vou colocar aqui café skill set. Vamos habilitar o OCR, né? Aí aqui a gente vai deixar como
conteúdo que foi juntado, né? Aí a granularidade do enriquecimento a gente vai colocar para 5.000 caracteres. E vamos deixar habilitar o enriquecimento incremental, vamos deixar desabilitado para essa demo. Aí aqui a gente vai dar check, né, nos itens que a gente quer que tenha esse enriquecimento, né? Então, vamos colocar para extrair as localizações, né, das reviews. Vamos pôr para extrair as frases-chave, né, as frases-chave. Vamos colocar para detectar sentimento. Vamos colocar aqui para gerar tags, né, das imagens. E gerar também legendas para as imagens, né? Vamos selecionar essas habilidades, esses skill sets aqui. Daí também tem essa opção aqui de salvar os enriquecimentos para uma Knowledge Store, né? Como a gente viu lá nos slides. E aqui a gente vai escolher as opções de... Opa, aqui só tem que escolher a conexão de volta para a conta de armazenamento. Aí a gente escolhe de novo o nosso container, né, de Coffee Reviews. Aí já parou de dar erro. Aí a gente escolhe também as projeções aqui de ter que deixar todas ativadas. E também aqui o último, né, document. Beleza, vamos para o próximo item aqui. Vamos para customizar o index, né? Vamos trocar aqui o nome para também ficar mais representativo. Vamos deixar aqui esse metadata storage path, né? Que são o caminho do arquivo, né? Para o metadata, para onde está armazenado o metadado. Aí vamos deixar em branco esse suggestion name, esse também modo de busca, vamos deixar aqui nessa opção que ele veio, né? E aqui a gente vai colocar como, por exemplo, o conteúdo, né? O campo de conteúdo, vamos deixar como filtrável, como procurável aqui, e também essa primeira opção de tipo, poder trazer de volta, né? Poder trazer de volta na consulta. Aí vamos clicar aqui no Next para criar um indexer. Daí vamos trocar também o nome do indexer. Também para ficar mais significativo. Aí olhando aqui as opções avançadas, pode deixar aqui como tá, da submit. Aí a gente está criando o index. A gente já fez um enriquecimento, o skill set. Aí, ó, se a gente já criou, aí se a gente clicar aqui em index, já aparece o index que a gente criou. Então, a gente já tem ele criado aqui. Aí, vamos fazer uma busca, né? Vamos testar aqui o que a gente acabou de criar. Então, para a gente testar e fazer uma busca, a gente vem aqui no Search Explorer e vamos colocar na visão de JSON. Então, aqui a gente está procurando tudo, né? Aqui no Search, a gente colocou esse asterisco e tudo. Então, se a gente clica aqui no Search, ele vai trazer tudo para a gente. Tudo que ele extraiu. Então, tem bastante documento, bastante coisa aqui. Então, a gente já pode dar uma olhadinha aqui na estrutura, como que veio, né?
a gente já pode ver que ele extraiu as localizações, né, as cidades, as frases-chave, né, como review, que é aqui, que a pessoa descrevendo que ela está fazendo uma review. E a gente vê aqui as keys que foram tiradas desse review, né? Aí, por exemplo, eu quero fazer uma busca, só que eu quero fazer uma busca em todas as avaliações que foram feitas em Chicago. Então, aqui, ao invés de colocar o asterisco, que vai trazer tudo, a gente coloca o location Chicago, né? Aí a gente dá um search. Aí, ó, tá vendo aqui na location, ele já traz o que foi em Chicago. Então, a gente consegue ver todas as avaliações de quem foi na unidade de Chicago, né? Aí, por exemplo, eu quero saber quem teve uma experiência negativa. Então, eu coloco aqui no search, sentiment negative. Então, vamos lá. Aí a gente teve uma avaliação que foi negativa. Ó, é que a pessoa escreveu aqui o conteúdo, no campo de conteúdo. Hoje eu fiquei verdadeiramente muito desapontada com quanto que eu tive que esperar para o que eu pedi e tarará. Ela falou, uma experiência terrível. Então aqui ele já filtrou a avaliação com sentimento negativo. Então, se você quiser fazer uma análise de tipo, como que eu posso melhorar aqui a minha franquia? Aí você pega aqui todos os sentimentos negativos para ver o que dá para melhorar. Vou colocar mais funcionários nesse horário que tem mais reclamação, que a gente tem aqui também. Horário não, mas nessa unidade que tem mais reclamação, vamos colocar mais funcionários. Então, dá para tirar vários insights fazendo essas análises. Daí era essa demo, né, pra gente ver como que funciona mais na prática, né? E é isso a nossa apresentação de hoje. A gente tem também uma lista de perguntinhas, né, de um questionário para fixar o conteúdo, né? E também para a gente ver se deu para entender tudo. Então, peço que vocês respondam, meninas. Aí, não sei, tem alguma dúvida? Aí, Larissa, não sei se a gente pode, ou Diego, se a gente Desculpa, pode. Brenda, eu tava te respondendo no mudo. Tá. Brenda, o Diego respondeu a maioria das perguntas. Tá. Tem uma coisa aqui, a Larissa Lima, minha xará, oi Larissa, perguntou se você pode mostrar também o sentimento. Tá. O sentimento aqui na última demo? Eu entendo que sim, sim. Entendi que sim. Se não for, Então, Larissa, avisa a gente aí. a gente pode pôr aqui o sentimento negativo, né? A gente pode também colocar aqui o sentimento positivo. Vamos pesquisar. Aí a gente vai ter muito mais resultados aqui na nossa busca, né? Então a gente pode ver, aqui, eu realmente gostei muito da localização, então o sentimento aqui é positivo, né? A gente tem aqui uma classificação de sentimento positivo. E também a gente pode pesquisar pelas imagens, né? Que a pessoa, tipo, eu quero ver se tem alguma imagem, não sei, que é de alguém, né? Sorrindo. Posso tentar pesquisar também, né? Nas avaliações que tem as imagens. Deixa eu ver se tem algum aqui com sentimento diferente. Positivo. Positivo. Deixa eu tirar aqui, né? Da busca. Vamos ver se tem algum sentimento diferente pra gente procurar.
Mas aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem outro aqui, que é Mixed. A gente pode... Aí a gente pode tentar entender também o que é esse Mixed. Ó, aqui vamos pegar a primeira review, né? Que esse café aqui é um ponto positivo aqui da localização é que tem um bom evento bom espaço para conversas, né? Aqui fala que a sala de eventos também, é muito boa. Aí ele só deu volta aqui. Aí aqui ele fez só um comentário que nos finais de semana... Peraí que tá difícil aqui nos finais de semana, ele não gosta muito. Então, é um sentimento misto. Então, ele gosta muito, o espaço é bem legal, dá para conversar, mas final de semana dá muito cheio, ele não consegue, não gosta, não fica tão legal. Então, a gente pode analisar os sentimentos assim. Então, ele já faz essa análise de sentimentos, né? Já que a gente colocou no skill set para analisar o sentimento. Daí aqui a gente fez esse enriquecimento, aí a gente já pode buscar pelos sentimentos. Beleza? Aí, Larissa, não sei, tem mais alguma coisa no chat? Oi, Brenda. Uma das perguntas é se ele também pode mostrar sentimentos. Você conseguiu me ouvir? Agora sim, deu uma cortada. Ah, deu. Desculpa, gente, deu uma falhada aqui na internet. Tá tudo em obra na região que eu moro, então tá piscando luz, caindo a internet, desculpa, tá? O pessoal perguntou aqui se tem alguma forma dele identificar sentimentos neutros. Então, tem. Eu acho que esse mixed seria o que tá tão, assim, tem coisas positivas e negativas. Vamos ver se a gente encontra como ele classificou sentimentos neutros aqui. Que eu não lembro exatamente como ele coloca sentimento mixed, positivo, misto, positivo. Talvez aqui nesse exemplo da demo, ele não teve um neutro, né? Mas, se eu não me engano, o skill set de analisar sentimentos, né? Ele também pega se foi neutro, se foi positivo, se foi negativo, se foi misto, né? Só não lembro quais outras categorias que tem também. Mas aí dá para fazer, dá para também fazer testes assim de casos reais, tipo, pegar um estabelecimento no Google e pegar as avaliações, né? E passar aqui, ver se ele traz os sentimentos, quais sentimentos que ele traz, né? Dá para fazer esse teste também. Boa. Tem uma outra pergunta legal aqui, que é da Valéria. Ela perguntou se tem alguma forma gráfica / visual que não o código JSON. Ela falou que pergunta, pensando em deixar isso na mão de usuários, teria que criar uma saída mais amigável. Se existe isso no Azure. Deixa eu ver aqui. A saída é mais o JSON. Dá para você fazer uma pesquisa sem usar essa query JSON, né? Mas na hora do output é no JSON mesmo que ele traz os resultados.
Certo. Uma outra pergunta aqui, o sentimento neutro seria mais enquadrado em qual situação? Por exemplo, quando não é possível detectar se é positivo ou negativo? O neutro seria mais, por exemplo, a pessoa falando, é, é um estabelecimento legal, mas não achei nada de, sei lá, uma coisa mais neutra, não tipo que ele não sabe classificar, mas ele classificou como algo neutro, tipo, algo que não é nem tão positivo, nem negativo, nem misto, né? Nem tipo assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Seria mais na parte de, a pessoa falou algo que é neutro, tipo assim, fui no final de semana com a minha família. Não tá trazendo sentimento. Não sei se esse é o resultado, ou se esse é o exemplo perfeito, né? Boa. Uma penúltima pergunta. A Lara perguntou aqui para gente se dá para integrar esses inputs e outputs em uma API. Dá sim. Dá sim para o serviço do AI Search, ele dá para você colocar numa API. Deixa eu procurar aqui a documentação. Bacana. Se você quiser mandar aqui no chat privado, eu mando no chat para as meninas, tá? Tá. Tem uma documentação aqui legal. Vou mandar aqui no chat. Aqui de como usar APIs, né? Aí você Boa, pode colocar. o Diego complementou também. Disse que dá para colocar o output em uma web app ou no Power BI. Opa, boa, Diego. Bem lembrado. Brenda, chegaram mais algumas. Posso passar? Pode? Tá. Uma segunda pergunta. Peraí, vamos lá, deixa eu ver o que o Diego respondeu e o que não. Tem uma pergunta aqui. Pode transformar o JSON com o Python também para outra saída, se bem que JSON fica mais fácil para um monte de aplicações. Pode também, pode, com o Python dá para você manipular o JSON, né? Se quiser transformar em uma tabela, né? Ou, como o Diego disse, colocar no Power BI também esse JSON para colocar em gráficos, né? Dá para manipular com o Python. Boa. Teve uma pergunta sobre isso, que o Diego já respondeu também, então meio que já está respondido em dobro. Tem uma outra pergunta aqui sobre o neutro novamente, tá? Se Tá. pode ser por causa da classificação dos adjetivos dentro da frase ou a falta deles. Isso. Deixa eu abrir aqui de volta. Opa. Não, pegar aqui exemplos. Como esse skill set de análise de sentimentos, ele é um pouco, é uma caixa preta, né, pra gente só habilita, tipo assim, eu quero que tenha essa análise de sentimentos. A gente não tem, assim, não tem tanta transparência do que que ele tá considerando, né, o que ele tá rodando, mas se a gente pegar aqui, ó, o sentimento positivo, ele vai procurar, tipo assim, palavras positivas, assim, eu gostei muito. Então, assim, pro modelo de análise de sentimentos já é um forte indicativo, tipo assim, a pessoa gostou muito, então é um positivo, né? Então ele vai procurando, assim, indícios de que o sentimento é positivo ou não, né? Se ele é negativo, e do neutro também. Seria legal, né, se tivesse aqui, para a próxima já tento pegar um que tenha um exemplo de neutro para a gente já fazer empiricamente aqui a análise.
Combinado. Qualquer coisa a gente faz uma live extra aí, só com demos. É E aí legal. você leva a nossa última pergunta, Brenda. O pessoal está perguntando no chat se você consegue disponibilizar as demos. Disponibilizar o quê? Desculpa. As demos. Consigo sim. Deixa eu pegar aqui já os 2 links. Já vou mandar aqui no stream para você mandar para as meninas. Arrasou. Meninas, já se atentem aí para já copiar esses links, hein? Façam em casa que faz toda a diferença se a gente pegar e fazer do que a gente só olhar, né? Pegar e fazer a gente aprende muito mais. Vai ficando assim mais claro, coisas que a gente escapou, né? Quando fez, às vezes passou rápido, né? E vai surgindo Verdade. dúvidas. E eu vi muitas perguntas aí no chat ao longo do evento. Eu vou responder uma parte, mas caso você ou o Diego tenham alguma outra sugestão, o pessoal está perguntando muito como testar o Azure de forma gratuita. Existe o Azure for Students, né? Eu posso mandar o link também para o pessoal. Então, se você é estudante de alguma instituição que tem ali parceria com a Microsoft, você, com seu e-mail institucional, consegue usar o Azure de forma gratuita. Também tem o free trial normal do Azure, mas eu não sei se Brenda, Diego, vocês têm alguma outra sugestão para que o pessoal possa testar? Eu acho que são essas opções mesmo, viu? Antes tinha uns labs no, no caminho de conhecimento lá do Microsoft Learning, mas eu acho que hoje não tem mais, né? Então é só por Eu esses acho que não caminhos mesmo. também. Mas assim, né, também quando a pessoa cria uma conta para free trial, já ganharia uns créditos e tudo mais, é só se atentar na utilização, né, Brenda? Para conseguir estudar e passar na certificação. Bom, eu acho que isso é tudo. Eu não sei se o Diego quer acrescentar alguma outra pergunta aí. Não sei se ele viu algo interessante que eu deixei passar. Foram muitas perguntas, Brenda, de verdade. O Diego Tá. foi um herói hoje aqui, né, meninas? Ele falou que realmente também é do Azure, essas são as opções que temos aí conhecidas. Bom, acredito que isso é tudo, Brenda. Beleza. Bom, não sei se você quer Então, deixar mais algum convite final, alguma dica, né? Vindo do Elas na IA aí. Quer dizer, dar alguma dica para as meninas aí, fica à vontade. não, a dica aqui para as meninas é sempre revisar os conceitos, né? No YouTube também tem muito material de questões, né? De simulados. É sempre bom a gente ir treinando, né? Para chegar lá na hora a gente não ficar nervosa, que às vezes a gente até sabe o conteúdo, né? Mas dá aquele nervoso, tipo assim, nossa, essa pergunta aqui tá diferente do que eu achei que ia ser, né? Já tá com textão ou não, né? São várias escolhas. Então é bom fazer esses simulados que a gente tem aqui abertos, né, na internet para ir já se preparando. E pôr a mão na massa, né? Tentar pegar esses meios do Azure, né? Da subscrição gratuita, com créditos, para colocar a mão na massa, né? E aprender. Qualquer coisa, podem me chamar no LinkedIn, né? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Podem me chamar no LinkedIn, qualquer dúvida, ou se precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato. Obrigada, Brenda. E o link do LinkedIn da Brenda também tá lá na página da série de eventos, tá bom? Muito obrigada de verdade. Foi incrível, Brenda. Parabéns. Obrigada, Larissa. Obrigada, Diego. Obrigada, meninas. Uma ótima noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite. E para a gente finalizar, temos a nossa pesquisa de satisfação. Vou colocar aí na tela o QR Code e também o link no chat para vocês. Dê sua opinião, o que você achou da aula. Conta pra gente conteúdos que você quer ver aqui no Reactor. Saiba que tudo que a gente faz aqui é gratuito, então manda aí, a gente leva muito em conta a sua opinião e a sua sugestão. Muito obrigada pela participação de todos ao vivo, também a todos que verão vídeo sob demanda no nosso canal do YouTube. Uma excelente noite a todos e até a próxima.